gabinete do presidente Bolsonaro. Você quer o seu preço? Não precisa, né? Você que sabe. Hã? Você que sabe. Não vem mesmo? Não tem problema. Não vem mesmo, né? Posso não. Não interfere em nada. Fique em paz. Rapaz, a rádio Sport, se quiser começar, só dá um sinal. Ah, tá bom. Obrigado. Obrigado. Tá.
Boa noite a todos. Queria agradecer, desejar a presença de todos. Agradecer também a presença da TV Porto Feliz, com o Marcinho. A Rádio 93 FM, a primeira em todo lugar, que está aí, né, direcionando ao público também, que está ouvindo a rádio, que vai ouvir a sessão. Que Deus abençoe a todos. Queria agradecer aos vereadores, vereadoras, o público também que está aqui, todo o pessoal da Casa Legislativa que colaboraram para que essa nossa sessão fosse possível. Temos a honra de convidar para que venham à mesa. Peço que os vereadores adentrem ao plenário e ocupem seus respectivos lugares. Temos a honra de convidar para que venham à mesa principal o presidente da loja maçônica Inteligência, senhor José Dionísio Figueiredo. Convido também para compor a mesa o senhor Lauro Deóclates Galvão, decano da Loja da Inteligência. Composta a mesa, declaro aberta a sessão solene alusiva à Semana da Maçonaria, instituída pela Lei Municipal número 4.501, de 27 de agosto de 2007. Convido a todos para que cantemos com emoção e respeito o hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino a Porto Feliz. As vidas
Passamos agora, nesse momento, ao mestre de cerimônia dessa sessão solene, a palavra para o senhor Reinaldo Croco Júnior. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à sessão solene alusiva à Semana Municipal da Maçonaria. Temos a honra de destacar as honrosas presenças da senhora Denise Franghelli Hayashida, presidente da Associação Acreditar de Porto Feliz, bem como do senhor Williams Melaré, presidente do Porto Feliz Tênis Clube. Registramos e destacamos também as presenças muito honrosas dos senhores membros do quadro de obreiros da loja Inteligência, número 14, a célula máter da Maçonaria Paulista. Senhoras e senhores, teremos neste momento a primeira apresentação da Escola Municipal de Música Romário Antônio Barbosa, aqui representada pelos professores Sidney Cama Filho e Eliane Cristina da Silva Marques. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Prosseguindo, senhoras e senhores, com esta sessão solene, farei um pronunciamento sobre o tema A Maçonaria e a Câmara de Vereadores
na história de Porto Feliz. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Feliz, vereador Paulo Adriano Benedetti, excelentíssimo senhor presidente da Loja Inteligência número 14, senhor José Dionísio Figueiredo, excelentíssimo senhor Lauro Deócrates Galvão, decano da Loja Inteligência número 14 de Porto Feliz. Caros irmãos do quadro da augusta e respeitável Loja Simbólica Inteligência 14, a célula máxima da maçonaria paulista, grande estrela da distinção maçônica do Grande Oriente do Brasil e defensora da família. Caríssimas cunhadas, prezados sobrinhos, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. A augusta e respeitável Loja Simbólica Inteligência número 14, Oriente de Porto Feliz, reconhecida pelo Grande Oriente do Brasil como a célula máter da maçonaria paulista, está comemorando exatamente neste dia 19 de agosto de 2024, 193 anos de sua fundação e representa um capítulo precioso do conceito histórico da maçonaria paulista e brasileira. É importante ressaltar, por respeito à tradição e à história, que os irmãos fundadores da Loja Inteligência na Vila de Porto Feliz, no dia 19 de agosto do ano de 1831, eram obreiros da Loja Razão número 4 de Cuiabá, e aqui chegaram não apenas por conta do episódio Monções, que unia historicamente Porto Feliz e os sertões do Brasil, mas principalmente pela forte influência liberal dos políticos locais que compunham na época a Câmara de Vereadores, fundada no dia 22 de dezembro de 1797. Nesse sentido, o historiador Roberto Machado Carvalho, em sua crônica intitulada Porto Feliz, Aspectos da sua História, afirma que naquela época a Câmara de Vereadores da Vila de Porto Feliz era sedimentada na doutrina do liberalismo político, fruto da Revolução Francesa, e nessa linha de conduta teve participações ativas em importantes episódios da história do Brasil, desde a proclamação da independência, como também na abdicação do imperador Dom Pedro I, ocorrida no dia 7 de abril de 1831, culminando nesse mesmo ano com a fundação da primeira loja maçônica da província de São Paulo, denominada Inteligência. Afirma ainda o insigne historiador que na Loja Inteligência da Vila de Porto Feliz foi iniciado nos augustos mistérios da maçonaria, após deixar o Ministério da Justiça, o notável político paulista, padre Diogo Antônio Feijó, regente e estadista do Império, bem como um dos maiores líderes do antigo Partido Liberal. Ressalte-se, pois, que a influência política da Câmara de Vereadores da Vila de Porto Feliz, firmada na doutrina do liberalismo resultante da Revolução Francesa, foi um dos fatores determinantes para que a primeira loja maçônica da província de São Paulo fosse instalada neste recanto paulista para fazer brotar no sagrado solo bandeirante
os ideais maçônicos de liberdade, igualdade e fraternidade. Essa influência liberal-democrática que atraiu para a vila de Porto Feliz os nossos irmãos fundadores, oriundos da Loja Razão de Cuiabá, é a mesma que levou os políticos porto-felicenses a participarem ativamente da Revolução Liberal de 1842, atendendo ao chamado do regente Feijó e do brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar. Esse movimento revolucionário foi dominado pelas tropas comandadas pelo Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, que invadiram a vila de Porto Feliz no dia 24 de junho de 1842, à procura dos revoltosos locais e auxiliadas pelo delegado de polícia, Dr. Luiz Bernardo Pinto Ferraz, realizaram as prisões daqueles que eram chamados cabeças da rebelião. Nesse dia, foram presos o presidente da Câmara de Vereadores de Porto Feliz, José Rodrigues Leite, e também os vereadores porto-felicenses, Luiz Antônio da Fonseca e Tristão de Abreu Rangel, todos eles membros ativos do quadro de obreiros da augusta e respeitável Loja Simbólica e Inteligência da então Vila de Porto Feliz. Esses vereadores maçons foram julgados pelo Tribunal do Júri na cidade de São Paulo, sob a acusação terrível de haverem cometido crimes de guerra, e no dia 1º de abril de 1843, foram absolvidos por sentença prolatada pelo juiz de direito, Dr. Carlos Antônio Bulhões Ribeiro. Observemos, portanto, que desde a sua origem na Loja Razão número 4 de Cuiabá, de onde vieram os nossos irmãos fundadores, até a sua efetiva participação na Revolução Liberal de 1842, a Loja Inteligência número 14 registra em sua respeitável história a coragem de homens valorosos que, sob risco de suas vidas, lutaram pela preservação da paz e da democracia do território brasileiro, honrando e dignificando os ideais maçônicos de liberdade, igualdade e fraternidade. Essa mesma luta continua sendo e sempre será o compromisso de honra abraçado e praticado por todos aqueles que compõem o quadro de obreiros da Loja Inteligência de Porto Feliz, mãe da maçonaria paulista. A maçonaria paulista pode ser comparada a uma árvore frondosa que espalha as folhas e os frutos dos seus galhos por todos os rincões do estado de São Paulo, mas tem suas profundas raízes plantadas no solo fecundo deste Porto Feliz. A história é uma ciência e, como tal, deve ser cultivada e respeitada, para que os seus ricos e heróicos detalhes jamais sejam apagados pelas noites dos tempos. É, pois, com redobrada alegria que, fundamentada na Lei Municipal número 4.501, de 27 de agosto de 2007, que institui a Semana da Maçonaria no município de Porto Feliz, que a Loja Inteligência vem realizar esta solenidade no plenário da Câmara Municipal, para, além de comemorar seus 193 anos de fundação, também prestar a sua homenagem a esta Casa de Leis
igualmente participativa nos momentos importantes da história de Porto Feliz e do Brasil, como acabamos de mencionar. Destaquemos, pois, que são extremamente importantes para a nossa história as atuações desenvolvidas pela Câmara Municipal de Porto Feliz ao longo dos seus 227 anos de trabalho, como também são importantes as atividades maçônicas vivenciadas na velha terra de Araritaguaba, nesses 193 anos de sua implantação nesta histórica cidade. A exemplo da nossa Casa de Vereadores, ao longo da sua preciosa existência, queremos afirmar que, decorridos 193 anos, desde a sua fundação, a Loja Inteligência 14 continua firme e forte, levantando templos à virtude, cavando masmorras ao vício, promovendo a defesa da família como verdadeiro alicerce da sociedade, trabalhando pelo progresso da nossa terra e da nossa gente, e principalmente glorificando a Deus, o grande arquiteto do universo. Não nos esqueçamos jamais de que, unidas pelos sagrados laços históricos que tanto enobrecem esta cidade, a Loja Maçônica Inteligência e a Câmara Municipal de Porto Feliz têm entre si um compromisso sublime, perpetuado no belo refrão do hino a Porto Feliz, obra poética do professor Júlio Soares Dil e do maestro João Batista Julião, que nos inspira a sentirmos orgulho do passado e a plantarmos as sementes sólidas do futuro ao conclamar: salve terra das monções, tua gente varonil honrará tuas tradições e a grandeza do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. Neste momento, senhoras e senhores, teremos a segunda apresentação da Escola Municipal de Música, aqui representada pelos professores Sidney Gama Filho e Eliane Cristina da Silva Marques. Nesta música, uma encantadora valsa, celebramos a obra de um compositor que capturou a essência vibrante de Porto Feliz. A melodia e os versos profundos retratam a história e o espírito desta cidade fascinante. Assim, esta obra de arte integra o legado do nosso querido Reinaldo Croco. Vamos apreciar a música Terra de Araritaguaba, de sua autoria. La 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 oh, linda terra de Araritaguaba, das noites enluaradas, a reviver as bandeiras, as tuas glórias passadas. Terra de Araritaguaba, meu vasto torrão de anil. Terra de Araritaguaba, orgulho do meu Brasil.
Foi um dia na história passada desta gente que alegre se diz, bandeirantes que daqui partiram, encherão de glórias o porto feliz, navegando em frágeis canoas, enfrentando a mata hostil, desbravaram distantes sertões, alargaram as fronteiras do nosso Brasil. O teu nome é sagrado na história, teu passado glorioso assim diz. Velha terra de Araritaguaba, meu chão, meu orgulho, meu porto feliz. O teu nome é sagrado na história, teu passado glorioso assim diz. Velha terra de Araritaguaba, meu chão, meu orgulho, meu porto feliz. Lara lá, lara lá, lara lá, lara lá, lara lá, lara lá. Velha terra de Araritaguaba, meu chão, meu orgulho, meu porto feliz. Muito obrigado pela surpresa. Ainda bem que eu tenho cardiologista na minha família. Daqui vou direto para lá. Professora, muito obrigado. Uma surpresa. O César também, né? Obrigado, viu? Bom, prosseguindo, senhoras e senhores, temos a honra de convidar para que venha à tribuna da Câmara Municipal o senhor Geraldo Sotilo de Camargo, membro do quadro de obreiros da Loja Maçônica Inteligência de Porto Feliz. Excelentíssimo presidente desta Casa Legislativa, senhor Paulo Adriano Benedetti, autoridade na qual estendo as saudações da Loja Inteligência 14, célula máter da Maçonaria Paulista, a todos os demais vereadores, venerável mestre, ilustres e queridos amigos assistentes do Legislativo, os quais eu tive o imenso prazer em trabalhar, funcionários, sem os quais os trabalhos desta Casa Legislativa não poderiam ser realizados, queridos irmãos, público presente. Muitos se questionam, o que é a maçonaria? Quem são? Onde se reúnem? O que fazem? Quem adoram? Para onde vão ao final dessa vida eterna? Chegou o momento de responder a todas essas perguntas. A maçonaria é uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista. Somos homens livres e de bons costumes. Buscamos ser bons filhos, bons maridos, bons pais, bons profissionais, bons irmãos. Não somos secretos, somos discretos. Não fazemos das nossas boas ações publicações jornalísticas. Acreditamos na máxima, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Nós, os maçons, nos reunimos em lojas denominadas templos, onde realizamos nossos trabalhos. Trabalhamos incessantemente por uma sociedade digna, mais justa, menos desigual.
Combatemos o despotismo, a ignorância, os preconceitos e os erros. Primamos pelo bem-estar da pátria e da humanidade. Professamos nossa fé naquele que alguns chamam de Buda, outros de Jeová, outros ainda Ororum. Para nós, o grande arquiteto do universo, Deus, pois Ele é um só. Aquele que habita em seu peito, em seu lar, é o mesmo que em meu habita. Para onde vamos? Este também é um mistério para nós maçons. Porém, acreditamos que iremos ao Oriente Eterno, chamado de céu. Uma vez lá, seremos recebidos e abraçados pelos nossos entes queridos. Termino convidando a todos que nos visitem em nosso templo, na Avenida Silvio Brande Correia, 1041, Oriente de Porto Feliz, onde serão todos bem-vindos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, passamos a palavra, nesse momento, ao presidente da Loja Maçônica Inteligência, senhor José Dionísio Figueiredo, para suas considerações. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Feliz, em nome do qual cumprimento a vereadora e demais vereadores desta casa. Ilustres irmãos membros da Loja Maçônica Inteligência, número 14, Célula Máter da Maçonaria Paulista, grande estrela da distinção maçônica e benfeitora da família. Senhoras e senhores presentes. Primeiramente, em nome de todos os nobres irmãos da Loja Inteligência, número 14, agradecemos a essa Casa de Leis por essa singela homenagem que ficará guardada em nossos corações em toda a nossa existência. Restam-me poucas palavras diante dos belos discursos dos nobres irmãos Reinaldo Croco Júnior e do irmão Geraldo Sotilo de Camargo, sobre nossa consagrada instituição. Nossa história é repleta de inspirações e atitudes, visando o bem-estar da sociedade como um todo. Nosso legado, adquirido de nossos ancestrais, obedece aos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, liberdade de pensamentos e ações, igualdade entre todos os povos e fraternidade para os menos favorecidos. Unidade, desenvolvimento e crescimento, por sua vez, é a tríade que tem guiado nossa jornada na maçonaria universal. A unidade fortalece nossos laços fraternais, proporcionando um ambiente de cooperação e respeito mútuo, essenciais para a nossa missão. O desenvolvimento reflete nosso compromisso com a educação contínua, o aprimoramento de nossas habilidades, o fortalecimento de nossos princípios. E, por fim, o crescimento simboliza o impacto positivo que buscamos gerar na sociedade, ampliando nosso alcance e fortalecendo nossa influência na construção de um mundo mais justo e equânime. Que esses três pilares continuem a nortear nossos passos, iluminando nosso caminho e reforçando o legado que deixaremos para as gerações futuras. Que o grande arquiteto do universo abençoe e ilumine a todos nós. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao senhor presidente da Câmara, eu quero agradecer à professora Eliane pela gentileza, né? Meu coração está bom, professora. Mas essa canção, um velho seresteiro dos antigos tempos da Barra Funda das Serestas, chamado Antenor Ferraz de Oliveira, ele cantava uma canção nesse estilo,
O tema era esse, a história de Porto Feliz. E eu, ainda criança, assistindo a um show da Rádio Emissora Porto Felicense, no antigo Cine Central, ouvi a canção interpretada pelo saudoso Celesteiro. Essa música ficou na minha mente, mas a letra se perdeu no tempo. Ninguém mais se lembrava, e eu fui reconstruindo a letra, contando a história de Porto Feliz, que era, na verdade, o tema original da composição do saudoso Celesteiro Antenor Ferraz de Oliveira. Professora, muito obrigado. César, obrigado pela surpresa. Cuidado com o meu coração, não é tão forte assim. Senhoras e senhores, para encerramento dessa solenidade, com os nossos agradecimentos, retornamos a palavra ao senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Adriano Benedetti. Obrigado, doutor. Queria desejar novamente uma boa noite a todos. Agradecer, né, as falas, a história, né, e saber que todos estamos juntos por um bem comum, uma sociedade mais justa, mais digna, né? Hoje, ao encerrarmos essa sessão solene e alusiva à Semana da Maçonaria, quero expressar minha gratidão por estar aqui com todos vocês. Tivemos hoje a oportunidade de refletir sobre o importante papel que a maçonaria desempenha em nossa sociedade, sempre promovendo ações que desencadeiam valores como fraternidade, igualdade e justiça. Embora eu não seja maçom, reconheço a importância desses valores para a construção de uma sociedade mais unida e solidária. Esses são princípios que nos inspiram a trabalhar onde todos possam viver com dignidade. Agradeço a presença de todos os irmãos maçons e, assim como aqueles que contribuíram para que essa noite fosse tão especial, que possamos continuar unidos, trabalhando juntos para o bem de Porto Feliz, sempre buscando fazer mais e melhor por nossa gente. Com isso, declaro encerrada a sessão solene, reafirmo o nosso compromisso com os valores que nos unem e com a missão de construir uma sociedade mais digna e humana para todos. Muito obrigado e que Deus ilumine a todos.